É uma situação muito peculiar nós termos nascido num tempo de tantas mudanças, de uma transformação tão rápida. Outras gerações não viveram com o senso de urgência que a gente vive, né? Eu nem falo do senso de urgência que surge da mentalidade da produção, que nos leva a ser cada vez mais rápidos, cada vez mais pressa, né? Eu falo que outras gerações tinham uma perspectiva de futuro mais previsível, né? Mais programável do que a nossa. Eu digo isso porque uma pesquisa com adolescentes que eu tive acesso mostrou que o senso de perspectiva de futuro das novas gerações carrega uma incerteza que pessoas de outras gerações não sentiram, a não ser talvez em períodos de grande tensão social, como uma guerra mundial ou algo assim, né? Ou uma guerra local. Mas esse sentimento que habita as novas gerações revela um aspecto desse tempo que a gente vive. A incerteza em relação ao futuro, ela se configura como uma mudança necessária na maneira como nós nos organizamos socialmente e economicamente, por conta de uma, vamos dizer assim, de uma crise previsível que já é vivenciada, né? Que é a crise ambiental. A crise ambiental, ela exige medidas muito rápidas, porque o decréscimo de biodiversidade, a alteração de fenômenos naturais, cria uma perspectiva incerta que provavelmente habita os sentimentos das gerações mais novas. E se nós fôssemos olhar mais profundamente até em nós, na minha geração e outras, provavelmente nós sentiríamos também uma angústia aguardada em relação ao que vem. E alguns pensadores têm dito que esse tempo, ou ele se configura para a entrada numa era ecológica, né, ou ele não se configura, né? E apesar de que essa é uma fala que vem habitando o discurso dos ambientalistas já há muitas décadas, e que, de fato, se transformou numa preocupação em termos internacionais, a gente tem testemunhado como as mudanças na direção de uma era ecológica, que significa uma revisão de algumas crenças da nossa cultura, tem ocorrido de uma forma mais lenta do que a ciência indica que deveria acontecer, né? Agora nós estamos nos aproximando de mais uma das conferências sobre o clima, que vai ocorrer no final do ano, e o desejo de todos é que as autoridades diplomáticas, os chefes de Estado, encontrem acordos e que dali surjam medidas muito concretas para direcionar o fluxo da nossa civilização na direção real da sustentabilidade. Mas, vamos dizer assim, não é muita gente que acredita que isso vai acontecer. As forças, vamos dizer assim, políticas e econômicas e mesmo psicológicas envolvidas, elas acabam gerando uma indisposição para uma mudança rápida o suficiente. E assim como as transformações necessárias têm o apoio de muitos intelectuais fortes, um pensamento muito lúcido, muito claro, com um diagnóstico muito claro
sobre o que está acontecendo, né? Em termos de consequências de uma mentalidade hiperracionalista que gerou uma tecnologia cada vez mais eficiente, que se colocou a serviço de uma ideologia econômica e que tem se configurado na construção de uma sociedade de cada vez mais consumo e mais descarte, e que o planeta não dá conta disso, né? Então, assim, esse discurso é muito claro. Mas a grande questão hoje é como é que a gente vai destravar a evolução necessária na direção de uma era ecológica. Se as coisas continuarem no ritmo em que estão, os avanços lentos na área diplomática, na área econômica, com falseamento de discursos, né? Discursos verdes, mas uma prática que não confirma isso, a consequência vai ser um preço muito alto a ser pago ainda por nós, mas mais ainda pelos nossos filhos e mais ainda pelos nossos netos. Daí a necessidade de elementos novos, fatos novos, que venham chacoalhar esse cenário. Eu tenho, já muitas vezes, inclusive aqui, me referido ao fato de que existe um componente psicológico fundamental nessa coisa toda. Como se o cenário talvez seja de tal modo angustiante que leva grande parte das pessoas a preferirem não olhar para o fato. Então nós vivemos com informações que nos revelam algo de um futuro preocupante, mas essas informações não chegam a se transformar, na maior parte das pessoas, em atitudes concretas, em mudanças de hábito, mudanças de visão de mundo, mudanças de posicionamento frente à questão de trabalho mesmo e de estilo de vida. Acima de tudo, estilo de vida. Porque o que está em xeque é isso. O estilo de vida da civilização que gerou a sociedade de consumo se tornou inviável. Agora, o desconforto que uma mudança de estilo de vida traz, talvez justifique essa indisposição aparente que nós observamos em relação à brevidade necessária das transformações. Então, eu falava, são necessários fatos novos que nos revelem ou que nos permitam sair do impasse e olhar de uma forma mais lúcida para a realidade que acontece e nos reposicionarmos pessoalmente e reposicionarmos como grupo, como comunidades, frente ao desafio desse tempo. No mês passado, nós tivemos um impressionante, para usar, para dizer o mínimo, impressionante, um fato novo, que foi a encíclica Louvado Seja, do Papa Francisco. Essa iniciativa dele, sobre a qual eu quero comentar um pouquinho mais, ela vem se somar, e de uma maneira absolutamente, vamos dizer assim, causando um estrondo, eu diria, a outras iniciativas que vêm também de outras religiões, que têm feito um movimento na direção de uma releitura dos seus ensinamentos, de forma a tornar a religião um dos elementos de transformação e de entrada na era ecológica, né? Então, existem iniciativas no budismo, iniciativas no judaísmo, né? As ecoteologias, esse é o termo, que estão buscando essa inspiração religiosa. Agora, recentemente, eu tenho várias pessoas muito próximas a mim, ligadas a Seishonoye. Fiquei sabendo que a sede central da Seishonoye, no Japão, se transformou num espaço de tecnologias, de tecnologias sustentáveis, de uso de energia, descarte de dejetos. Enfim, iniciativas como essa estão surgindo, elas estão aparecendo em vários cantos. A gente vê um fenômeno que é dos mais lindos, que é o das comunidades intencionais, as ecovilas, justamente pessoas que se reúnem para colocar em prática uma visão de mundo sustentável a partir da própria ação, a partir de onde se mora, a partir do que se come, né?
a partir da maneira como se locomove. Essas iniciativas, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. E quando você chega perto delas e observa a força que elas têm, a sensação é de que, de fato, uma transformação, uma profunda revolução, eu diria, já está em andamento. Porque o que une essas pessoas, tanto no movimento das ecovilas, e nem todas as ecovilas são inspiradas por questões espirituais, algumas são inspiradas por questões artísticas. Essa é a liga, é a motivação. Outras, simplesmente viver de acordo com princípios permaculturais, ou princípios ecológicos, né? Então, nem sempre elas têm um objetivo explicitamente espiritual, mas elas compartilham todas de uma mesma visão de vida, uma mesma visão de mundo e uma mesma postura frente à vida. E essa postura é essencialmente espiritual, mesmo que não seja assumida como tal. Porque aqui a gente vai precisar, vamos buscar uma definição do espiritual. E eu recorro de novo a uma que eu várias vezes já me apoiei nela, que vem da Annie Besant, que fala que a espiritualidade é a percepção da unidade. Espiritualidade é o estado de mente em que você se conecta com a ligação entre todas as coisas. Quanto mais você intui essa conexão entre tudo, mais qualidade espiritual surge na sua consciência. Essa é a definição que para mim mais faz sentido. E é por isso que mesmo quando esses movimentos não têm uma fala explicitamente religiosa ou espiritual, a espiritualidade é o sangue que pulsa nelas, né? O que nos remete, inclusive, à compreensão de que uma outra espiritualidade está surgindo, e uma espiritualidade transreligiosa, né? Para além das instituições. E muito porque, provavelmente, porque essa necessidade espiritual desse tempo, que é um tempo que já viveu o obscurantismo religioso e ultrapassou esse tempo, essa época, que viveu o materialismo científico e já está ultrapassando essa época, né? Hoje vive um tempo de lançar pontes, de ver o conhecimento, ver a realidade conectado, ver as diferentes fontes de conhecimento dialogando, uma visão integrada, transdisciplinar da realidade. Essa é a necessidade, né? Então, esse tempo é o tempo que busca enraizar uma percepção transdisciplinar da realidade. E parece que quando se fala de transdisciplinaridade, se fala de percepção das conexões, das interconexões. Portanto, o pensamento transdisciplinar, ele costuma vir acompanhado de uma qualidade espiritual, não religiosa, mas uma qualidade espiritual. Uma fala sábia, uma fala que amplia, uma fala que dá sentido, dá significado, né? A transdisciplinaridade veio justamente por conta da percepção do limite do pensamento disciplinar. A visão setorizada do real carece de uma percepção da totalidade. E por mais que seja difícil e limitado, sempre limitado, tentar olhar a totalidade, a mera busca de uma percepção das ligações já provoca uma outra qualidade na consciência.